vou mostrar para vocês agora, então, os recursos que eu vou utilizar para estudar turco, né, durante esses 75 dias. E a maioria desses recursos, eles normalmente vão ter para outros idiomas também. Então, pode ser uma boa para você, se você está estudando inglês, espanhol, turco, italiano, qualquer um desses vai ajudar vocês também. Então, eu vou colocar a tela aqui. Então, aqui a gente está na minha página com recursos dos poliglotas, que são vários recursos aí que eu coloquei para estudantes de idiomas no geral. E aí você vai colocar seu e-mail e você vai receber este PDF com vários e vários recursos para vocês utilizarem, que normalmente tem para vários idiomas. Então, qualquer idioma que você esteja estudando, você vai conseguir utilizá-los. Mas eu vou focar hoje em outros, né, além desses, que eu vou utilizar muito. O primeiro de todos é o meu querido ChatGPT. Gente, eu treino meu ChatGPT já faz muito tempo. E o meu ChatGPT já me conhece muito bem. Então, ele sabe do que eu preciso, ele sabe o meu nível de estudo. Então, assim, ele tá bem treinado. Você precisa treinar bem seu ChatGPT para ele te ajudar, porque um ChatGPT sem treinamento, ele não presta, entendeu? Ele não serve para nada, ele vai te dar respostas genéricas. Mas, ó, eu vou mostrar para vocês algumas conversas que eu já tive aqui em relação a turco, para você ver como ele me ajuda. Vou colocar lá no começo. Ó, eu pedi para ele falar sobre pronomes pessoais. Então aqui, ó, ele já me dá tipo um resumo e depois eu peço para ele fazer exercícios para mim. E isso é muito legal porque dependendo do idioma que você está estudando, você não acha muitos exercícios. Então você pode pedir ali pro chat GPT que ele vai te dar vários exercícios. Óbvio que nem tudo do chat GPT é verdade, então prestem bastante atenção, né, do que vocês estão utilizando, do que vocês estão pegando. Mas ele ajuda muito, sério. Tipo, você dá um tema, ele vai lá e te dá um resumo, tira suas dúvidas, porque tem horas que você fica com uma dúvida, tipo, qual a diferença dessa palavra para essa palavra? E aí você às vezes pesquisa e não tem resposta, uma resposta clara. E aí você pergunta pro ChatGPT e o ChatGPT te responde de uma forma que você entende. Então, o ChatGPT hoje é um dos que eu mais utilizo para estudar propriamente. Conforme eu falei no outro vídeo, outra coisa que eu vou usar muito é o meu cronograma de inglês, né, que é do A0 ao A2. Então, eu tenho aqui 3 meses, né, já com conteúdos pré-programados para eu utilizar. Então, eu já sei mais ou menos o que eu vou estudar por ordem. E assim, dá muito certo para qualquer idioma. Óbvio que algumas regras gramaticais do turco não existem no inglês e vice-versa. Então, regra gramatical eu tenho que acabar mudando uma coisa ou outra. Mas, para ter uma base, o cronograma vai me ajudar muito, porque eu não vou ter que ficar pensando, nossa, o que eu vou estudar hoje? O que eu vou estudar amanhã? Porque às vezes a gente fica tão focado no que a gente vai estudar, que a gente acaba não estudando e perde muito tempo. E assim, eu entendo que a maioria das pessoas não tem muito tempo, então a gente precisa organizar isso da melhor forma possível. Eu não sou muito da pessoa que usa Duolingo, Memrise, apesar de eu achar o Memrise muito bom. Mas, se você gosta desse tipo de atividade, pode ser uma boa para você. Qual é o meu problema com o Duolingo, por exemplo? É que ele dá uma falsa sensação de estudo. Então, às vezes, você acha que você está arrasando, estudando, fazendo 2, 3 lições, só que você não está saindo do lugar, porque não vai para frente. Eu sei que hoje o Duolingo ele atualizou um pouco alguns idiomas. Então, tem alguns idiomas que estão com plano de estudos legais no Duolingo. Porém, para mim ainda eu sinto que é um pouco de uma perda de tempo. Então, eu não sou muito a favor de usar esses aplicativos, mas se você baixar o recurso dos poliglotas, você vai ter vários aplicativos nesse mesmo estilo. Voltado para o turco especificamente, eu encontrei o Loksen, só que ele tem para outros idiomas também, tá? Ó, ele tem tudo isso de idiomas, então muito provavelmente o idioma que você quer aprender vai estar nessa lista também. E ele é muito legal, porque ele é como se fosse um curso simples, né? Mas um curso, Evet, tá vendo? Ele tem görüşürüz. ele fala, Hayır, né? lütfen. Pardon, teşekkür ederim. E aí ele tem aqui, ó, a forma de falar, né? Teşekkür ederim. Então é bem legal. İyi akşamlar. O Loksen é um aplicativo, ele é gratuito, então isso é bem bacana. Você não precisa ficar se preocupando. Depois a gente tem o Language Transfer,
que ele é muito bom, mas você já tem que ter inglês, porque ele é todo em inglês. E ele tem para alguns idiomas também. É como se fosse um podcast que ele vai te explicando gramática, vai te explicando idioma numa conversa. Então ele pega uma pessoa que não sabe nada do idioma, tipo, zerada, e aí ele começa a conversar com essa pessoa e vai ensinando, sabe? E é bem legal, só que você tem que ter um inglês avançado ali para conseguir entender bem as explicações e os exemplos que eles dão. Então, mas é bem legal, então, se você sabe inglês, é um que eu recomendo muito. Ele tem para turco, alemão, grego, italiano, francês e espanhol. Então, é bem legal mesmo. E tem até para árabe. Muito bacana. Se você quiser pagar aulas, tem várias outras plataformas que são muito boas, que valem a pena, porém você tem que estar disposto a pagar. Tem muitas que não são exatamente aulas, mas você paga, né? Uma mensalidade, né? Paga ou o anual. Então, eu não sou tão fã assim. Um aplicativo que eu sou muito fã é o Linguique. O Linguique, ele é uma plataforma ali de leitura, então você tem vários tipos de leituras, independente do idioma, tem quase todos os idiomas, sério, tem bastante opções. Então você tem vários textos, tem podcasts, você consegue escutar o texto sendo falado, então é bem bacana para praticar a leitura. Tem textos desde o básico até o avançado. É realmente um dos aplicativos que eu mais gosto para praticar a leitura. Agora eu vou repassar alguns dos aplicativos que eu tenho salvo aqui, que valem a pena vocês testarem para ver se vocês gostam e tudo mais. Então, o Língua que a gente já falou sobre é muito bom. Memrise a gente falou sobre também, é legal. Ó, daqui tem o Lingolia. Ele é pago, mas ele é bem bacana. Todo mundo fala muito bem do Lingolia. Então, se você tiver dinheiro para investir, vale a pena. Tem o Duo Stories, que são histórias, né, do Duolingo. E é bem bacana para você aprender também com a leitura. Então, se você quer aprender leitura, é o Lingo que com o Duo Stories tem bastante coisa. Você vê que tem muitos idiomas, né? Depois a gente tem o Pod 101 e o Coffee Break, que são dois sites bem grandes que tem para vários idiomas. E eles têm, além de textos, eles têm podcasts. Então, é bem bacana para quem está buscando podcast focado no idioma, né? Então, o Pod 101 e o Coffee Break Language são bem legais para isso. Vou mostrar o Pod 101 para vocês. Daí, cada um tem um, né? Então, por exemplo, tem o de português. Aqui, ó, você vai escolher qual que você prefere. Então, tem bastante opção também. E é muito bom para você praticar o listening. Ah, eu não estou entendendo nada do que eles estão falando, porque eu sou nível A0, A1. Tudo bem, pelo menos você escuta e você vai pegando ali a pronúncia, né? Vai se acostumando com o sotaque. Para quem quer praticar a escrita, tem o journaling. Eu já tentei, mas não é alguma coisa que eu gosto, porque eu não gosto de escrever digitando, sabe? Esse tipo de coisa. Eu prefiro escrever à mão, né? Eu tenho, inclusive, o journal do cronograma de inglês, que a gente criou, né? Que eu coloquei lá. E quem tem o cronograma de inglês tem o journal também. Mas tem o journaling que você cria uma conta e é como se você postasse ali um journal, só que em outro idioma. E aí é legal que você pode conversar com outras pessoas, né, de outro idioma, comentar no post de outra pessoa, como se fosse um Tumblr, sabe? Eu sinto meio que um Tumblr, só que sem fotos. O Language Reactor, ele é uma extensão do Chrome, que é muito bacana, porque ele vai gerar uma legenda na lateral. Se você estiver assistindo Netflix, YouTube, livro, site, e aí você vai pegando os vocabulários. Então é muito bacana, eu tenho ele aqui, ó, o Language Reactor. Se eu abrir um vídeo do YouTube, ele vai aparecer aqui. Deixa eu abrir um para vocês. Vou pegar o primeiro que aparecer, porque esse é português. Deixa eu pegar um falando em inglês para vocês entenderem realmente. Aqui, peguei esse aqui, falando em inglês. Aí eu ativo aqui, ó. Ele vai carregar. E aí você vai seguindo aqui, ó. Isso é legal, ó, porque aqui tá indo pro inglês, mas se eu quiser trocar pro português, ele vai traduzir pro português, ó. Ele tá traduzindo
pro português. Então, você vai pegando e aí depois você pode pegar a palavra information, informações sobre, about, sobre. Você vai pegando as palavras aqui que você tiver dificuldade e já vê a tradução. Então, o Language Reactor é muito bom mesmo. É uma extensão que você precisa ter no seu computador. E tem esse daqui, ele é uma plataforma e um canal do YouTube. Eu amo o Easy Language. O Easy Language, ele é maravilhoso, criar assim, muito bacana, é um projeto muito bacana, em que você tem pessoas nativas do lugar que fazem vídeos, principalmente, sobre o idioma, só que nas ruas do lugar que fala o idioma. Então eles fazem entrevistas. E aí você tem o Easy Spanish, né? Por exemplo, o Easy Spanish, que é o Easy de espanhol. É o programa deles de espanhol. E ele vai nas ruas e vai falando com o povo. E vai conversando com o pessoal. E alguns eles fazem o super slow, que é muito devagar, que é pra quem realmente é muito iniciante. Então eu gosto bastante, porque você não tá só vendo um vídeo de uma pessoa te ensinando, você tá ouvindo pessoas reais, pessoas que vivem, que falam aquele idioma no dia a dia. Então isso é muito bacana. E o Easy Language é simplesmente um dos melhores canais que tem. Eu acho que no mais é isso. Para quem tá querendo investir um pouco de dinheiro, tem a Udemy, né? A Udemy, ela é uma plataforma de cursos e, dependendo do idioma que você quer, por exemplo, italiano, Italian Course. Vou colocar em inglês, que normalmente tem mais opções em inglês do que português. É muito importante vocês falarem inglês para aprender outros idiomas, gente. Se você falando inglês, você fala qualquer outro, entendeu? Tem muito mais recursos quando você sabe falar inglês. Aí você tem aqui, ó, aí você, não são caros, ó. Tem cursos básicos por R$ 30. Eu comprei de grego, inclusive. Não é a melhor coisa do mundo, mas é uma base, entendeu? É alguma coisa para você ter ele como guia. Então você tem esse curso aqui, ou se você estiver aprendendo inglês, você pode comprar o meu cronograma de inglês ali para sair do A0 pro A2. Então, também é uma oportunidade. Então, assim, a Udemy é legal porque tem bastante curso. Você tem cursos de pessoas diferentes. Deixa eu ver se tem algum em português, por exemplo. Curso de italiano. Não, pelo que eu tô vendo aqui, português. Ó, tem curso de italiano. Curso de italiano com podcasts, diálogos, frases e textos, R$ 30. Curso completo de italiano. Aí você vai olhando os conteúdos, ó, o que, que vai ter aqui, introdução, módulo 2, o que eu vou ter? Vale a pena eu pagar esses R$ 30? Aí você decide, mas é para quem quer um curso básico ali, mas não quer investir muito, eu recomendo a Udemy, que é bem bacana. No geral, foi isso. Eu fiz esse vídeo um pouco na correria ali para mostrar alguns recursos para vocês. Eu vou tentar deixar o link de todos embaixo, né, na descrição do vídeo. Então não esqueça de deixar um like e me conta qual idioma vocês vão estudar, porque talvez eu tenha alguns recursos específicos para o idioma que você vai estudar para te passar. E aí eu te passo nos comentários. Mas tem muito recurso bom e gratuito na internet, né? Dá para se virar bem ali. Mas eu acho muito importante você ter uma base, você ter algo para seguir. Porque é o que eu sempre falo, gente, estudar por estudar, sem ter uma rota, um caminho. Cara, você parece que estudou nada, não estudou nada, é meio que perdido, porque uma hora você estuda aquilo, uma hora você estuda isso, e aí quando você vai ver, nada se conecta, porque existe uma ordem natural para você aprender a falar. Você não vai já começar aprendendo, sei lá, passado perfeito do idioma, né? A gramática do idioma, assim. Você vai começar com presente simples, enfim, você vai aprendendo ali o básico. E cada língua tem suas particularidades no básico também. Por exemplo, o turco, ele tem particularidades, por exemplo, o sufixo é muito pesado no turco. Mas se eu não aprender o sufixo desde o começo, quando eu chegar lá na metade, no intermediário, eu não vou estar sabendo falar direito. Eu posso ter até os vocabulários, mas não vou ter ali a capacidade de utilizá-los. No mais é isso, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês e nos vemos na quarta-feira, que é quando eu vou publicar o primeiro vídeo ali da primeira semana do estudo de idiomas. É isso, gente. Um beijo.